Nessa sexta-feira a gente tem talvez um dos jogos mais importantes nessa reta final do Campeonato do Egito. O Al Ahly, que foi o campeão da Liga dos Campeões da África, retornou com vários jogos atrasados e está tentando recuperar essa desvantagem de jogos justamente contra o Pirâmides, que é o atual líder da competição. E esse confronto direto pode colocar o Pirâmides em vantagem, já que, com 4 partidas a menos, se o Al Ahly vencer todas essas partidas, ele ultrapassa a equipe do Pirâmides, vai a 69 pontos, fica 1 ponto na frente, mas ultrapassa. Se o Pirâmides consegue empatar ou vencer o Al Ahly, ele já consegue neutralizar um pouco essa vantagem do Al Ahly e disputar até o final. Lembrando que, se não me falha a memória, o Campeonato do Egito vai até a 34ª rodada. Então, é um jogo extremamente importante de um Pirâmides que já vem batendo na trave, já vem complicando a vida do Al Ahly há um tempo, mas obviamente de um Al Ahly que talvez seja a maior equipe do continente africano e o maior campeão do Egito. Então, é um excelente jogo para a gente acompanhar nesse dia sem seleções, mas de Série B. A Ponte Preta enfrenta o Mirassol, o Botafogo de Ribeirão pega o Amazonas e o Paysandu enfrenta o Ceará. Além disso, a gente tem outros jogos complementares para conversar por aqui. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 12 de julho. Vamos começar então na parte da tarde falando sobre esse grande confronto do Campeonato do Egito. Aqui, obviamente, eu deixo para você a dica de conferir a liquidez desse jogo antes, né? Por mais que a gente faça aqui uma introdução de que é um grande jogo, é claro, a gente está numa intertemporada, a gente está com agora o final das competições, das grandes competições de seleções. A maioria dos jogadores vão de férias, então essas competições elas são de intertemporada e, claro, a maioria dos apostadores e traders também estarão de férias. Então verifica a questão da liquidez, se te atende ou não, se é um jogo que você tem de fato oportunidade ou não. Tá? Pelo menos nessa questão de dinheiro correspondido no mercado e dinheiro para ser correspondido no mercado. Vamos começar falando sobre a campanha dessas duas equipes. Como eu falei, o Al Ahly retornou da Liga dos Campeões da África com vários jogos por fazer. A gente vem falando isso há algumas semanas, não vou ficar repetindo tanto, né? O time que mais jogou foi aqui o Cerâmica, já tem o Al Ittihad com 30 jogos, né? Aqui embaixo o Ismaili também, o Farco tem mais jogos, então já são equipes que estão encaminhando para essas últimas rodadas. Já a equipe do Al Ahly não. Ainda tem aí mais 11 rodadas pela frente. Porém, vencendo 4 jogos consecutivos, ele ultrapassa a equipe do Pirâmides, que tem hoje 27 jogos e 68 pontos. Então, esse é um jogo extremamente importante para o adversário do Al Ahly. E se ele quiser impedir que o Al Ahly seja novamente campeão, ele vai ter que, pelo menos, segurar um empate aqui fora de casa com o Al Ahly. Eu peguei aqui o PDF de apoio para a gente dar uma olhada nas campanhas. Óbvio, são as 2 melhores campanhas do Egito, né? Dentro de casa, o Al Ahly está com a 2ª melhor campanha, invicto, e fora de casa, o Pirâmides com a 1ª melhor campanha, né? A melhor campanha do campeonato, com 12 vitórias em 14 jogos, apenas uma derrota, um saldo muito, muito forte, uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Né? Então, elogiar as duas equipes aqui que matam. Né? Eu tenho uma iniciativa muito grande do Al Ahly, uma equipe que sai na frente com mais frequência do que a equipe do Pirâmides. Eu tenho uma defesa do Pirâmides bem mais forte, tendo sofrido menos gols e ficado mais jogos sem sofrer gols, mas eu tenho um ataque muito parecido em relação à porcentagem, com o Al Ahly tendo vantagem nos gols marcados em casa. É uma média que ultrapassa 2,8 gols por jogo. Né? 2 defesas sólidas, 2 ataques bons, com o Al Ahly tendo um ataque um pouco melhor. O Al Ahly precisa de 2 finalizações no alvo para marcar um gol. Né? A gente comenta às vezes aqui, analisando Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, equipes precisando de 11, 7, 5 finalizações no alvo para marcar um gol. O Al Ahly precisa de 2, o Pirâmides fora de casa precisa de 3,3. Não sei se é uma equipe tão forte no contra-ataque, até porque não é uma equipe que precisa ficar contra-atacando, tem um estilo de jogo muito mais dominante, muito mais propositivo. Então não é aquele tipo de equipe que vai ficar dando poucas finalizações no alvo, vai dar bastante finalização, mas obviamente encontra defesas mais bloqueadas, mais fechadas. O primeiro tempo do Al Ahly é bem superior, inclusive na última partida em casa ele não conseguiu vencer o primeiro tempo, mas assim que começou o segundo ele já resolveu a situação. Para quem trabalha HT, de fato foi uma pena, né? Uma equipe que venceu 80% das primeiras etapas e marcou 15 gols sofrendo apenas 1. O Pirâmides não vence tanto,
perde pouco, sofre poucos gols, mas não marca tantos também. No segundo tempo, inverte-se aqui, né? O Pirâmides passa a ter 85% de vitória no segundo tempo, ainda que o Al-Ahly seja muito bom. Pelo menos na parte de vitórias o Pirâmides se destaca. As duas equipes marcam muitos gols e continuam sofrendo relativamente pouco. O Al-Ahly tem um problema defensivo talvez na segunda etapa, mas não dá para dizer que esse jogo passa a ser over no segundo tempo. Por quê? Porque a maioria dos adversários que eles enfrentam são adversários de defesas acessíveis. Não é o caso das duas equipes, né? 73% dos jogos do Al-Ahly em casa são over 2,5, apenas 23% do Pirâmides fora de casa. Então, cuidado com uma expectativa de gols tão puxada. De novo, a maioria dos gols marcados pelo Al-Ahly são no final do primeiro tempo, por mais que na última partida não tenha saído. E a maioria dos gols sofridos são na segunda etapa. A equipe do Pirâmides marca com mais frequência no miolo ali do segundo tempo, principalmente depois daqueles 15 minutos iniciais da segunda etapa. E é uma equipe que sofre pouquíssimos gols, né? A porcentagem de 50% assusta, mas foram apenas 2 gols nos últimos minutos. São equipes que têm o estilo de dominar, né, de ter a posse. Então, para esse jogo, muito provavelmente a gente vai ver talvez um Al-Ahly um pouco mais agressivo pela necessidade de vitória. O Pirâmides pode jogar por um empate aqui que já complicaria a vida do adversário. E nós não temos uma média de cartões tão elevadas, tá? O estilo de jogo do Al-Ahly a gente já sabe, né? Vou pegar aqui talvez contra o Zamalek, que é um adversário difícil. Para me ajudar, não tem o gráfico aqui contra o Zamalek. Vamos pegar um outro adversário mais acessível, ó. O Al-Ahly dominante, marcando gol. Em casa, contra outro adversário frágil, o Al-Ahly dominante, marcando gol. Queria pegar contra um adversário bem mais difícil. Aqui foi o Esperance, né? Na final, se não me falha a memória, da Liga dos Campeões. Olha só. Um gol contra logo no início, um pouco de dominância. O restante dos jogos não oferece ao Al-Ahly tanta dificuldade para a gente poder ter esse tipo de noção. Aí eu teria que vir muito aqui atrás para poder começar a achar adversários mais difíceis. Mas o Al-Ahly é esse estilo, mais dominante, não tem um jogador específico que seja goleador, é um time que divide muito bem esse fundamento, né? Vamos ver o Pirâmides, ó. Pirâmides é a mesma coisa, ó. Dominância, marcando gol, principalmente fora de casa, que é o que eu quero saber, ó. Dominância, marcando gol. Queria ver um jogo do Pirâmides, se ele não jogou, aqui ó, infelizmente foi adiado o jogo dele contra o Zamalek. O Zamalek é outro adversário difícil no Egito e seria muito bom pra gente ter um parâmetro, né? Porque se a gente for puxar para trás, aí a gente vai acabar pegando momentos onde o Pirâmides não estava tão bem. Mas a maioria dos jogos fora de casa, ó, também é uma dominância da equipe. Geralmente ela faz o seu gol quando está melhor em campo. Aqui contra o EMP, ó, mais ou menos a mesma coisa. Então fica difícil tentar criar um cenário de assim tão fidedigno quando é duas equipes ou quando são duas equipes que dominam o campeonato. É como tentar imaginar como vai ser, aqui dado as devidas proporções, tá? Real Madrid e Barcelona na Espanha, né? O Dortmund e Bayern na Alemanha. Agora tem o Leverkusen, né? Mas por quê? Porque a maioria dos jogos são de dominância e aí quando você tem um confronto parelho, você pode ter uma troca de superioridade. O último confronto entre eles, né? Os últimos confrontos entre eles, nós tivemos o Pirâmides vencendo o Al-Ahly na casa dele, né? E o Al-Ahly vencendo o Pirâmides como visitante aqui na final da Supercopa. Então, na divisão, ó, primeira divisão do Egito, vitória do Al-Ahly contra o Pirâmides 3-0 em casa. E vitória do Pirâmides 3-0 contra o Al-Ahly também no Campeonato do Egito, quando o Pirâmides foi mandante. Então, geralmente, o mandante aqui, ele tem um pouco mais de vantagem no cenário recente. Porém, ó, se a gente puxar o contexto de confrontos, apenas 2 vitórias do Pirâmides nos últimos confrontos entre eles. Isso quer dizer que o Pirâmides ele vem se reforçando recentemente, mas antes não era uma equipe assim tão forte, né? Não dava conta de enfrentar tanto assim o Al-Ahly. Agora é. Agora já é uma equipe que consegue ter um pouco mais de constância, né? Nas últimas 5 partidas que eles se enfrentaram, o Pirâmides venceu 2, perdeu 3. Tá tentando igualar de alguma maneira, né? Isso é verdade. Deixa eu ver se tem alguma informação entre eles, ó. O Al-Ahly vem de 9 vitórias consecutivas, enquanto o Pirâmides vem de 14 vitórias consecutivas. O Al-Ahly vem de 16 jogos sem derrotas, enquanto o Pirâmides vem de 18 jogos sem derrotas. O mais de 2,5, né, o over 2,5 gols em jogos do Pirâmides recentemente, em 4 de 5. Mas a gente já viu que fora de casa, o Pirâmides tem um pouco mais de dificuldade de ter jogo over, né? E a última vitória do Pirâmides na casa do Al-Ahly pelo campeonato egípcio foi em 2019, 1-0.
um jogo um pouco mais neutralizado. O que me chama a atenção para esses jogos aqui 3-0, 3-0, outro 3-0 aqui embaixo, seria a seguinte questão. Como o Pirâmides vem para tentar buscar talvez um empate, não estou dizendo que ele vai jogar pelo empate, mas o empate é bom, o Al-Ahly deve ter mais domínio. Com o Al-Ahly tendo mais domínio, o jogo no 0-0 fica mais under, porque o Pirâmides não é aquele time de ficar contra-atacando, né? Geralmente é um time de dominância. Ou vai ser um jogo de troca de superioridade, ou a gente vai ter o Pirâmides um pouco mais recuado. Se o Al-Ahly não conseguir encontrar o seu gol cedo, a gente pode ter um jogo mais amarrado, ficando no under mesmo, como já aconteceu, 0-0, 1-1, 1-0, em outras situações. Agora, com o Pirâmides tendo a vantagem no campeonato, se o Al-Ahly faz o primeiro gol, o Pirâmides não teria nada a perder indo para cima, porque o Al-Ahly já estaria na frente mesmo. O Pirâmides ficaria, por exemplo, se o Al-Ahly vencer os 4 jogos que faltam aqui nessa situação, né, para igualar os 27 jogos, ficaria com um ponto à frente, então o Pirâmides provavelmente viria para cima. E aí a gente pode ter esse tipo de cenário aqui, ó, de 3-0, de 2-1, aí sim um jogo mais over. Então, um gol no primeiro tempo me agrada, principalmente se for do Al-Ahly, me agrada pensar no cenário até de 2,5 por aqui, tá? Não duvidaria, a cotação tá até boa. Agora, um jogo arrastado, sinceramente, eu ficaria de fora. 1,85 é uma cotação justa para o Al-Ahly? Num cenário de maior tempo, né, de um tempo para trás, eu acho que seria uma cotação excelente para trabalhar a favor. Num cenário atual, com Pirâmides confiante também, 18 jogos sem derrota e vindo de 14 vitórias seguidas, eu acho que o Pirâmides merece um pouquinho de respeito. Então, por mais que o Al-Ahly vença esse jogo, talvez seja interessante buscar uma cotação mais alta devido ao risco que o adversário oferece. Aqui a gente não está olhando só para o lado esquerdo, para o que o Al-Ahly pode oferecer, e sim para os dois lados, e o Pirâmides é uma equipe que também pode, obviamente, criar perigo. Então essa cotação do Al-Ahly deveria ser, pelo menos na minha opinião, acima de 2,20, tá? Então toma um pouco de cuidado por aqui. Para mim, é um jogo inicialmente dependendo da situação para correção de preço, mas se for para trabalhar alguma coisa para gols, depois do Al-Ahly na frente, seria bem interessante. Afinal de contas, deve rolar uma rixa, né? E aí com o Pirâmides podendo sair mais para o jogo, pode ser interessante. E esse cenário também pode ser invertido, tá? Se o Pirâmides estiver na frente, já com a vantagem no campeonato, com a vantagem no jogo, e o Al-Ahly se sentir um pouco mais agressivo ali, vindo para cima, o Pirâmides quiser contra-atacar, a gente também pode ter um cenário de gol. Então um jogo desempatado no ao vivo dá para pensar num cenário até de 2,5, que não é a praia do Pirâmides fora, mas aqui é um jogo completamente diferente, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta enfrenta o Mirassol às 19. Esse último jogo do Mirassol foi engraçado, lembra? O Mirassol tinha uma cotação muito baixa e o mercado estava considerando apenas o cenário do Mirassol em casa e não no campeonato. Lembrando que o Mirassol fora de casa faz uma péssima campanha. E a gente comentou que seria interessante esperar uma cotação do Mirassol subir, ficar um pouco mais alto. E o que aconteceu foi, de fato, o Mirassol venceu o jogo, porque o CRB é uma equipe mais acessível, né? Tem uma campanha ruim também fora de casa, mas o Mirassol conseguiu buscar essa vitória somente aos 85, e aí a cotação do Mirassol estava muito mais amigável, amistosa para poder trabalhar. Nesse caso aqui, contra a Ponte Preta, o jogo é parelho. Jogo típico de Série B, né? Quando eu comecei minha caminhada no trade, a Série B era meu melhor caminho para poder trabalhar principalmente o mercado de resultados no trade, porque cotações parelhas, mercado mexe com tranquilidade, geralmente a leitura não é tão difícil, então pode ser uma situação interessante. E aqui a gente vai ter o contrário do que tinha lá, né, no jogo do Mirassol, porque nesse momento a gente tem um Mirassol muito mal fora de casa e uma Ponte Preta que vem numa fase boa em casa. 4 vitórias nos últimos 5 jogos, 3 vitórias consecutivas, uma equipe que sai na frente com bastante frequência, não falhou em marcar nenhum jogo em casa, mas tem sofrido também alguns golzinhos em casa. O Mirassol não venceu nenhuma partida fora de casa. Isso é realmente preocupante, né? Se a gente pegar a tabela de classificação, o Mirassol, que está na 6ª colocação, se tivesse uma boa campanha fora de casa, estaria provavelmente na liderança, né? Junto ali com o Santos, América, Avaí, que também deu uma caída agora, mas que daqui a pouco retorna lá para cima. Então, é uma equipe que precisa melhorar a sua parte de visitante. A Ponte Preta, dentro de casa, tem uma das melhores campanhas, né? É uma das equipes que menos perdeu. Mas fora de casa, a Ponte Preta, ó, tá lá embaixo, não conseguiu nenhuma vitória. Então, também precisa melhorar. Mais uma vez, na Série B, uma situação aonde o mandante é muito bom em casa,
mas como visitante é frágil. Vice-versa, o Mirassol como mandante é excelente, fora de casa é frágil. Mercado dessa vez, de novo, precificando a questão dentro e fora de casa. Quando no jogo contra o Mirassol, contra o CRB, foi a mesma coisa. Não analisou a posição na tabela, analisou muito mais campanha dentro e fora de casa. Tem sido isso, pelo menos nas cotações a gente consegue ter esse tipo de leitura. Aqui é a mesma coisa. O Mirassol, ele é melhor do que a Ponte Preta no geral. Está muito mais bem posicionado, em caso de vitória entra até no G4. Mas a Ponte Preta é melhor time em casa. Então o mercado respeita mais e diminui tanto o crédito assim do Mirassol. Utilizando ainda o PDF de apoio por aqui, a gente consegue perceber que o time da Ponte Preta é muito efetivo, né? Uma equipe que consegue, em menos de 3 finalizações no alvo, marcar os seus gols, né? Com uma média de 6 finalizações por jogo, então tem quase uma média de 2, passou já uma média de 2 gols por jogo. Já o Mirassol fora de casa precisa de 13,5 para marcar um gol, sendo que ele finaliza no máximo ali 3,8 por partida. Então isso tem que ser também revisto. O primeiro tempo da Ponte Preta é bem agressivo, já tem a questão de sair mais na frente do placar, e também tem maior número de vitórias, tem um ataque mais poderoso. No segundo tempo ainda é superior, mas aí tem uma defesa um pouco mais contestada, né? Talvez nesse jogo dá para trabalhar alguma coisa na correção de preço, pensando no ler a pior equipe em campo no Mirassol. Se o Mirassol não começar tão bem, lembrando que a Ponte Preta começa geralmente os seus jogos com um pouco mais de agressividade. Quer ver? Eu vou dar uma olhada como que foi, ou como está sendo, né, esses jogos da Ponte Preta dentro de casa, como é que ela vem se comportando. Também vou olhar o Mirassol, vamos tirar essa dúvida juntos aqui, que eu acho que é interessante. Vamos pegar a Ponte Preta recentemente, né, que foram os jogos que ela fez. Ó, Ponte Preta, vitória contra o CRB. O início do jogo não foi bom, o CRB perdeu um penal, mas a Ponte Preta saiu na frente. Opa, gol da Ponte Preta foi aos 46, depois do intervalo. Esse não foi um bom primeiro tempo da Ponte. Segundo jogo, contra o Novo Horizontino. Ponte Preta não vinha tão bem, teve um cartão vermelho do Novo Horizontino, aí ela pegou no jogo e marcou. Opa, olha só, se a gente olhar só a estatística, a gente se deixa levar. Ponte Preta e Ceará. Aqui, ó, não vou dizer para vocês que era um massacre, mas pelo menos no bom momento ela marcou um gol, né? Então nesse jogo contra o Ceará foi um momento interessante, onde a Ponte Preta teve um pouquinho de controle. Vamos lá atrás. Ponte Preta e Amazonas marcou o seu gol, mas não era um jogo completamente de domínio. Ponte Preta e Curitiba, o gráfico aqui tá ruim. Contra o Santos, sofreu os 2 gols quando não estava bem, marcou quando melhorou. Tá um pouco mais interessante. Mas esses últimos jogos, contra o CRB, contra o Novo Horizontino e contra o Ceará, deu para entender que a Ponte Preta talvez seja muito mais estatística do que domínio, do que superioridade de fato. E essas vitórias são sim importantes, mas não é um time que domina o jogo, né? Isso é importante da gente poder levantar. Do lado do Mirassol, fora de casa principalmente, contra o Novo Horizontino, apesar de não finalizar tanto, apesar de tantas finalizações para marcar um gol, tem tido domínio. Aqui estava atrás do placar, então o Novo Horizontino pode ter recuado. Contra o Vila Nova, teve até um pênalti, perdeu, né? Teve um domínio aqui interessante no primeiro tempo. Contra o Amazonas, aí contra o Amazonas foi dominado. Contra o América dominou o jogo inteiro praticamente. E contra o Brusque, aí o Mirassol também teve um bom domínio, mas acabou e perdeu um pênalti, né? Poderia até ter vencido o jogo. Perdeu o pênalti aí, fez um gol contra e acabou perdendo o jogo. Então, o que a gente tira de informação é: o Mirassol nem é tão ruim para ter números tão baixos assim, e a Ponte Preta nem é tão boa para ter números tão bons, pelo menos em casa. Então, esse é um jogo extremamente parelho e eu não me deixaria levar pelo quesito porcentagem e estatística, ok? Mirassol pode sim complicar a vida da Ponte e esse pode até ser um jogo tendencioso para empate por aqui. Botafogo e Amazonas. Nesse caso, o Botafogo está na 14ª, o Amazonas na 16º. Me parece um jogo realmente muito parelho. Vou tentar entender por que a cotação do Botafogo está mais baixa, né? Dentro de casa, o Botafogo venceu 2, perdeu apenas uma. Fora de casa, o Amazonas não venceu nenhuma. De novo, o mercado levando em consideração o fator dentro e fora de casa na Série B, para colocar uma cotação do Botafogo mais baixa, né? O Botafogo teve apenas 2 vitórias em casa, o Amazonas não venceu nenhuma, e o mercado coloca o Botafogo como uma equipe favorita. Não sei se eu concordo, tá? O problema aqui é que o Botafogo perde pouco, perdeu apenas uma, e sofre poucos gols. Então, tendência de ser um jogo mais under. O último jogo do Botafogo dentro de casa, 1-1 com o Sport, 2-0 com a Ponte, 1-0 contra o Vila Nova, perdeu para o Novo Horizontino, empatou com a Chapecoense 0-0, então é um jogo
mais under do Botafogo. Fora de casa, o Amazonas 1-1 com o Avaí, 1-1 com o Novo Horizontino, perdeu para o Operário de 1-0. Também me parece um cenário para menos de 3.5, nem vale a pena, a cotação muito esmagada, ou menos de 2,5 também já está mais esmagado. Não buscaria gols nesse jogo, acho que é pelo menos na tendência de ser mais amarrado, mas não acho que essa cotação do Botafogo tá tão justa assim, tá? Agora vou tirar minha dúvida de como o Botafogo vem jogando dentro de casa. Também é importante, né? Fala muito sobre a equipe. Botafogo no Campeonato Brasileiro, está disputando a Copa Paulista também, no Campeonato Brasileiro Série B, dentro de casa contra o Sport, ó. Nenhuma posse, achou um gol no início de contra-ataque, o jogo terminou empatado. Vamos lá atrás. Botafogo e Ponte Preta, não é um time com tanta posse, também acelerou e marcou. Botafogo e Vila Nova, não foi um time de posse, acelerou e marcou. Aí é que é o problema, né? Esse tipo de time que não tem tanta posse, acelera e marca, quando ele tá com uma cotação baixa, ele te joga o canto da sereia, né? Vem cá, vem trabalhar contra e tudo mais. E aí, ó, toma. Então, cuidado. Eu acho que é uma cotação que merece correção, principalmente se o Amazonas começar bem. Agora, a gente tem que saber se o Botafogo não vai punir essa nossa tentativa de correção no contra-ataque, tá? Por último, Paysandu e Ceará. A situação aqui de mercado, favoritismo do Paysandu. Dentro de casa, o Paysandu tem uma vitória apenas. Não perdeu, mas teve apenas uma vitória. E fora de casa, o Ceará teve uma vitória apenas. Por que será que a cotação do Paysandu é mais baixa que a do Ceará num jogo teoricamente parelho? De novo o mercado está pegando ali o contexto dentro e fora, né? Porque o Ceará, apesar de não ter conseguido tantas vitórias fora, ele tem muitas derrotas. Foram 4 derrotas. E o Paysandu em casa, apesar de não ter conseguido tantas vitórias, ele não perdeu. Então eu acho que é isso. O mercado está levando em consideração essa invencibilidade do Paysandu e o fato do Ceará, além de não vencer tanto fora, ainda ter dificuldade também de pontuar. Só somou 4 pontos em 6 jogos. E é isso que leva o mercado a ter um pouco mais de boa vontade com o Paysandu. Os últimos jogos do Paysandu dentro de casa, empatou com o Operário, CRB e venceu o América. Grande vitória aqui contra o América, né? Fora de casa, o Ceará vem de derrota contra a Ponte, contra o Brusque e contra o Vila Nova. Então, dá para entender um pouco mais essa cotação. Eu não viria só com esse viés para trabalhar contra o favorito aqui. Acho que dá para entender, né? O Paysandu não é uma equipe que marca tanto e também não é uma equipe que sofre tanto. O Ceará já sofre um pouco mais. O Ceará torna esse jogo um pouco mais over, mas também não tanto, né? Olha só, nenhum jogo do Paysandu dentro de casa foi over 2,5. 67% dos jogos do Ceará fora de casa foram over 2,5. Então, no meio termo, se for buscar alguma coisa aqui, estourando um gol ou 2 no máximo. Não é à toa que a cotação... Até que a cotação tá baixa, né? Se a cotação tá baixa, o mercado tá esperando gols, mas é um jogo, na minha opinião, para um under 3,5. Pré-live. Eu não trabalho under, nem vou indicar você. Mas eu não acho que essa cotação de gols aqui do over 1,5 tinha que estar tão baixa. Porque o Paysandu é um time que puxa bastante esse cenário para baixo, tá? Então, no meio termo, eu ficaria num jogo aqui para no máximo 2 gols, mas não acho que essa cotação tá justa. Ela devia estar um pouquinho mais alta. Aí eu vejo o valor um pouco mais no under, tá? Jogos, pelo que eu vi aqui, mais cautelosos, mercado levando muito em consideração as campanhas dentro e fora, mas tem aquela coisa, o Botafogo não é um time de muita posse, tem uma cotação mais baixa, time traiçoeiro. A Ponte Preta vem vencendo, mas não é um time que domina. O Mirassol talvez esteja tendo muito mais um azar fora de casa do que propriamente campanhas ruins, né? Desempenhos ruins. E o Paysandu foi beneficiado pelo mercado por conta da má campanha de pontuação do Ceará fora. Mas o Ceará é um time até mais agressivo em relação a gols marcados. Porém, esse fato do Paysandu tomar poucos gols torna esse jogo um pouco mais amarrado. Temos aqui a Noruega, o Rosenborg pega o Sarpsborg. Já tô com uma trava no dente aqui. E ainda tem todo esse trava-língua é diferente. Aí é complicado para mim, hein? Jogo complementar, o Rosenborg, para mim, um dos times mais famosos da Noruega, né? Mas hoje em dia o pessoal lembra muito do Bodø Glimt, do Molde, mas na época que eu comecei, o Rosenborg voava, né? Tá ali no meio de tabela. Copa da Bielorrússia tem aqui o Dinamo Brest, que a gente conhece, o Minsk, mas não sei se é uma boa pegar uma Copa da Bielorrússia agora. O Always Ready, sempre pronto, na clausura da Bolívia, pode ser interessante. Uma das maiores altitudes, né? Mas lá estão acostumados. Copa do Chile, Palestino e o Cobreloa. Difícil, hein? Superliga da China. Quem tá na liderança da Superliga da China? Xangai ou Shanghai. Joga aqui contra o Beijing Guan. Vale a pena ficar de olho. Quem mais? O Shenhua não joga hoje. Esse aqui de nome difícil, terceiro colocado, vale a pena. E talvez esse daqui, para quem gosta de acordar cedo, né? Não é tão cedo assim. A Estônia não tem ninguém. Irlanda, aqui temos. O Bohemians está aqui na
8ª colocação. Aqui é jogo de meio de tabela. Tem o Dundalk, que tá aqui também na parte de baixo contra o Torredo. Não sei quem tá numa situação pior, né? E o Galway, que tá na 4ª colocação. Também é um jogo que dá pra colocar como complementar. Não é dica de aposta isso daqui, pelo amor de Deus, hein? Pouco sei sobre essas equipes. O México tá retornando agora, né? Clube América pega o Querétaro. O América ainda tá lá. Primeira rodada, né? Começou com uma derrota, mas é a primeira rodada. Vale a pena ficar de olho. Eu gosto do Campeonato Mexicano. Também já trabalhei bastante. Primeira Liga do Peru. Aqui é sempre bom ficar de olho no Sporting Cristal, que é um time que está sempre lá em cima. O Universitário não joga hoje. O Melgar também é um time muito forte. Mas eu acho que dos jogos de hoje, o Cristal é o melhor. Aí tem amistosos de clubes que eu não indico para vocês nesse momento. Tá muito cedo. Tem até uns jogos interessantes. O Fortuna entra em campo. O Mais entra em campo. O Burrum entra em campo. Quem mais aqui de time famoso? Olha só como tem amistoso, Jesus. O Benfica entra em campo, mas aí é muito cedo ainda pra gente olhar. Talvez naqueles amistosos internacionais lá dos Estados Unidos, né? Aquelas International Cup, aí possa ser interessante, mas por enquanto eu não indico tanto, tá? Então esses jogos complementares, bem como as estratégias que a gente traçou aqui, eu vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo, tá bom? Grade um pouco mais reduzida, segura um pouco a mão, não inventa moda. A gente se vê amanhã. Um abraço.